A restauração de um banco de dados após uma falha no servidor deve ser realizada por meio de gerenciamento de rollback. Pessoal, vimos sobre esse assunto também bem detalhado na nossa aula teórica. Inclusive nós vimos que o rollback ele tem um objetivo. Isso todo mundo já sabe. E qual que é o objetivo do rollback? É recuperar os dados. Vamos colocar aqui, recuperar os dados de quê? Depois de uma determinada falha? Não, pessoal. O rollback ele é responsável por recuperar os dados de uma transação que estava em execução. De transação. Transação, na verdade, que não ocorreu o commit ainda. Então, vamos colocar aqui. O rollback ele é responsável por recuperar os dados de uma transação não commitada. Não commit. Então, pessoal, e nesse caso aqui, a gente já viu que a resposta ela está incorreta. Mas quem seria o responsável pela restauração de um banco de dados após uma falha do servidor? A gente viu também, quando nós estávamos falando sobre os diversos processos do Oracle, que tem um processo que é o SMON, que a gente chama de System Monitor. E qual que é o objetivo do System Monitor? O System Monitor ele faz a recuperação. Então, se for necessário, quando uma instância ela é inicializada, o SMON ele vai ficar responsável por gerenciar os segmentos temporários que não são mais utilizados. E com isso, ele consegue garantir que se alguma transação terminada não foi recuperada, o SMON ele consegue garantir que quando essa instância voltar ao ar, essa instância vai ter todas aquelas transações que já haviam sido comitadas. Resposta incorreta. Vamos seguir adiante. Cada banco de dados criado tem exatamente um arquivo de dados, um arquivo de controle e um arquivo de log. E aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no slide que a gente falou sobre isso lá na nossa aula teórica? Então, está aqui, pessoal, o slide que a gente falou sobre isso, onde a gente viu lá sobre o data file. Depois a gente viu de forma detalhada também os control files, vimos toda a estrutura da arquitetura do banco de dados Oracle. E aqui, pessoal, o próprio desenho já ilustra que uma tablespace ela pode ter uma ou mais data files associadas. Então, arquivos de dados, posso ter mais de um. Só isso aqui já torna a questão incorreta. Quanto aos control files, a gente viu que o banco de dados ele vai ter um control file para cada instância que estiver em execução. Então, um arquivo de controle poderia ser considerado correto, já que ele não disse aqui quantas instâncias eu teria do meu banco de dados Oracle. E um arquivo de log, aí também, pessoal, o arquivo de log eu posso ter vários. Um arquivo de controle. Então, no banco de dados Oracle também pode existir mais de um arquivo de controle. E um arquivo de log também pode existir mais de um arquivo de log. Então, essa resposta aqui não tinha nenhum item aqui que pudesse tornar essa resposta correta. Nossa resposta, então, incorreta. O gerenciamento de memória do Oracle 11G é realizado unicamente no modo automático, de forma que o System Global Area SA atenda às necessidades de uma instância do Program Global Area, PGA. Pessoal, vimos essa questão também bem semelhante em uma outra prova do CESP. Uma ferramenta de gerência de logs do Oracle pode apresentar na sua aba de Redo Logs vários grupos de Redo Logs, todos ativos, o que indica a possibilidade de várias instâncias estarem associadas a um único banco de dados. Pessoal, o que significa eu ter em uma determinada ferramenta de gerência de logs, eu ter vários arquivos de Redo Logs, todos eles ativos? Isso indica, na verdade, a possibilidade de que eu tenha várias instâncias, porque se eu tenho vários Redux logs, vamos colocar aqui, cada um desses seria um Redo log, significa que eu tenho várias instâncias que estão sendo executadas. E se eu tenho várias instâncias dentro de uma mesma gerência de logs, significa que essas instâncias estão associadas a esse meu banco de dados que eu estou gerenciando em um determinado momento. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Se eu tenho uma ferramenta e nessa ferramenta são mostrados vários grupos de Redo Logs, então isso indica a possibilidade realmente de que eu tenha várias instâncias ativas naquele momento. E se eu tenho várias instâncias vendo através dessa minha ferramenta, significa que essas instâncias estão associadas a um único banco de dados.
Alternativa correta, portanto. Após se realizar uma alteração ou inclusão de dados em uma tabela do Oracle, uma entrada será gravada em um dos arquivos de controle, que integram a estrutura de armazenamento físico do Oracle. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada agora, vamos fazer uma breve revisão sobre tudo aquilo que a gente viu na nossa aula teórica referente aos arquivos de controle. Então está aqui o slide que eu mostrei para vocês, onde a gente viu todos os itens que faziam parte das estruturas físicas do banco de dados Oracle. Então a gente tem aqui dentro os control files, os data files, online redo log files, parameter file, backup files, archive log files e alert and trace log files. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Estou mostrando isso para vocês terem noção do como esse assunto é importante. Então não basta a gente saber quais são os itens, saber que existe lá control file, saber que existe data file. Eu tenho que saber também se eles pertencem à estrutura física ou à estrutura lógica. E além disso, eu preciso saber também o objetivo de cada um desses. Esse aqui seria a primeira camada referente aos estudos, referente à primeira camada de estudos quanto à arquitetura do banco de dados Oracle. Então não adianta eu saber que existe control file realmente, mas não saber se ele pertence à estrutura física ou estrutura lógica. E também não adianta eu saber que existe control file e ele pertence à estrutura física e não saber qual é o objetivo dele. Se a gente for ver na questão, ela está perguntando, quando a gente inclui um determinado dado, se esses dados vão fazer parte do arquivo de controle. E diz ainda que o arquivo de controle integra a estrutura de armazenamento físico. Os arquivos de controle integram a estrutura de armazenamento físico? Isso sim, está correto. A gente está vendo aqui, os control files são os arquivos de controle que integram a estrutura de controle física. Agora o que ele está dizendo quanto ao incluir um dado em uma determinada tabela, uma entrada ser gravada em um arquivo de controle. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tanto no data file quanto no control file. A gente viu lá na nossa aula teórica que os data files eles são os arquivos responsáveis por conter todas as informações de um determinado banco de dados. Então ele vai armazenar todas as informações daquele banco de dados nessas estruturas físicas. Ou seja, sempre que eu incluir determinada informação em uma tabela ou altere essa informação, na verdade essa informação ela vai estar gravada dentro do meu data file. E aí por isso só a gente já consegue descobrir que essa alternativa está incorreta, porque ela diz que ao incluir um determinado dado em uma tabela, uma entrada será gravada em um dos arquivos de controle. Não é verdade. Se eu gravo alguma informação em uma tabela, essa informação ela vai ser gravada fisicamente em um data file que vai ser armazenada no meu espaço em disco. Quanto ao control file, está aqui, pessoal. Lembrando que aqui é uma breve revisão. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu falei bastante lá na aula teórica, especifiquei, detalhei como funcionava e dei exemplos. Aqui a gente só está fazendo uma passada mesmo, só para poder descobrir o erro da questão. O control file, qual que é o objetivo do control file? Ele vai armazenar todas as informações do próprio banco de dados. Então é como se ele fosse um metadados. Eu tenho ali o nome do banco, onde que esse banco está localizado, se eu tenho banco de dados associado, onde que estão os meus redo log files, o timestamp utilizado, número de sequência do log, informações do checkpoint. Então, todas as informações que são necessárias para o controle do banco de dados, elas vão estar armazenadas aqui dentro do control files. Então vamos voltar na questão agora, pessoal. Então voltando na questão, aqui a gente consegue ver que realmente o arquivo de controle ele integra a estrutura de armazenamento físico. Então por isso que eu falei que saber se um determinado arquivo, um determinado elemento pertence à estrutura física ou lógica é uma das primeiras camadas de estudo. Mas eu falei para vocês que não bastava saber apenas que existe o arquivo de controle. Por quê? Primeiro, se eu sei que existe o arquivo de controle, só isso não ia me dizer nada aqui. Eu ia ver a questão e ia falar, realmente existe um arquivo de controle. Mas e aí? Ele pertence à estrutura física mesmo? Então, além disso, além de saber quais são os elementos, eu preciso saber qual estrutura que eles fazem parte. Então, eu preciso saber se é estrutura física ou lógica. Além disso, eu tenho que saber mais o quê? Além disso, eu tenho que saber qual é o objetivo dele. Porque se eu sei que um arquivo de controle integra a estrutura de armazenamento físico, isso aqui também não seria suficiente para eu responder esse tipo de questão.
Na verdade, eu tenho que saber qual é o objetivo dele. Como a gente sabe o objetivo dos control files e o objetivo dos data files, a gente conseguiria facilmente aqui verificar que a informação está associada aos data files. Então, quando ele diz que ao realizar uma alteração ou inclusão de banco de dados em uma tabela do Oracle, uma entrada será gravada em um dos arquivos de controle. A gente saberia que isso aqui está errado, porque o arquivo de controle a gente sabe que ele vai gravar as informações referentes ao banco de dados especificamente. Eu não vou ter informação de dados dentro dele. Informação de dados eu tenho dentro dos meus data files. Então, essa alternativa ela está incorreta. A gente fez algumas questões aqui da banca CESP e a gente viu que a banca CESP ela não tem um foco muito grande na cobrança de questões relacionadas a Oracle. A gente viu várias questões aqui, que geralmente as questões são mais relacionadas a banco de dados como um todo, mesmo quando se trata do edital, diz lá que é banco de dados Oracle. Poucas questões cobravam informações sobre a estrutura do banco de dados Oracle, sobre a forma de funcionamento. Porém, tendo um nível básico, a gente conseguiria resolver a maioria das questões. Mas a gente vai ver que o mesmo não é verdade quando se trata de outras bancas. A gente vai ver que a banca FCC, por exemplo, ela já cobra um nível bem mais profundo da informação quanto a banco de dados Oracle. Para quem está estudando Oracle para a banca CESP, tem que ter um conhecimento superficial sobre o todo, porque ela cobra tanto questões sobre arquitetura, quanto questões sobre a linguagem PL/SQL utilizada e questões relacionadas ao contexto de bancos de dados de forma geral. Então, muito cuidado com isso para quem estiver estudando, tenha uma preocupação maior em ter um conhecimento superficial, mas sobre o todo. Não adianta estudar, se aprofundar em toda a parte de banco de dados Oracle, se você não estiver sabendo a parte geral de banco de dados, sabendo os conceitos de banco de dados, normalização, forma de funcionamento. Tudo isso vai ser importante para resolver a questão da Oracle. E também questões sobre PL/SQL, que a gente não viu aqui, não foi o foco dessa aula, mas é importante também. Banca CESP cobra muito esse tipo de informação. Então é só uma dica para vocês que estiverem estudando para esse assunto, terem uma preocupação maior quando forem estudar para a banca CESP. Vamos fazer agora algumas questões da banca FCC e conforme a gente for resolvendo essas questões, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre algumas dicas de como que a banca FCC faz para cobrar o assunto referente a banco de dados Oracle, como que a gente faz para resolver as questões e em que a gente pode focar mais os nossos estudos. Então vamos lá. No Oracle, após um comando commit ser executado, e aí tem várias alternativas aqui, lembrando que a FCC a gente tem que analisar com muito cuidado cada uma das alternativas, porque a FCC ela tem o costume de cobrar em prova não uma questão mais correta, mas a mais correta dentre todas as alternativas. Então vamos ver aqui com calma cada uma delas. Todos os save points são mantidos para que os dados possam ser salvos em uma futura operação de backup. Pessoal, vale relembrar aqui o que é um save point. Então, recordando, um save point nada mais é do que a possibilidade de efetuar um rollback de algumas partes da transação. Então, vou colocar aqui rollback de partes de uma transação. Então, diferente do rollback que retorna a operação inteira, o save point eu consigo marcar um determinado ponto até onde eu gostaria que fosse recuperado aquelas informações. Então, a alternativa B diz que o estado anterior dos dados pode ser recuperado mediante a utilização do comando rollback. Rollback, a gente já sabe também, é um comando muito comum, utilizado nos bancos de dados. E ele tem o objetivo de desfazer os efeitos de uma transação. Então, desfaz uma TR. A alternativa C diz que as linhas afetadas pelos comandos DML são bloqueadas e tornam-se indisponíveis para serem manipuladas por outros usuários. Pessoal, aqui basta a gente saber a diferença de uma DML para uma DDL. Isso aqui tem que tomar muito cuidado para não ser confundido. O DDL seriam os comandos de create, alter, drop, e o DML seriam os selects, updates, inserts e por aí vai. Então, pessoal, vamos analisar aqui e ver. As linhas afetadas pelos comandos DML são bloqueadas e vão ficar indisponíveis para serem manipuladas por outros usuários depois que for executado o commit?
Não, né, pessoal? Uma vez que eu executei o commit, todas as informações elas vão estar liberadas para poderem ser acessadas por outros usuários. Então essa alternativa aqui está errada. Aqui, pessoal, voltando à alternativa B, também está incorreto. Isso aqui que ele está dizendo que o estado anterior dos dados pode ser recuperado mediante a utilização do comando de rollback. Eu não posso retornar um estado anterior. Após uma vez que eu executei o commit, eu não consigo mais fazer um rollback dessas informações. E aqui, na alternativa A, ele fala que os save points vão ser mantidos. Também não. Eu executei o commit, já se foram meus save points e os meus rollbacks. A alternativa D diz que o usuário atual pode revisar os resultados das operações DML usando instruções select e, se necessário, retornar os dados a seu estado anterior. Pessoal, uma vez que ocorreu o commit das informações no meu banco de dados, eu não posso retornar ao estado anterior sem efetuar um backup dessas informações. Então, se houve o commit, aquela informação ela já foi persistida nos data files, que são arquivos da estrutura física do banco de dados Oracle. Então, isso já foi armazenado no meu arquivo. Então, eu não consigo mais retornar a um estado anterior sem que eu faça um backup ou uma restauração para um estado anterior, para uma data anterior àquela que ocorreu a efetivação do commit. Então, aqui, pessoal, também eu não posso fazer nenhuma operação para retornar os dados no estado anterior. E por último, a alternativa E, ela diz que outros usuários poderão ver os resultados das operações DML do usuário atual. Exatamente, pessoal. Então, se eu tenho mais de um usuário aqui, usuário 1 e usuário 2. O usuário 1 está mexendo nas linhas aqui das tabelas. Ele não comitou ainda nenhuma informação. Então, o que acontece? O usuário 2 ele não consegue ver o que está sendo feito por essa transação, porque isso não foi comitado ainda. Então, essas informações elas somente vão estar disponíveis para que outros usuários possam acessá-las, possam vê-las, uma vez que ocorra aqui o commit das informações. Ocorreu o commit, aí sim, todos os usuários daquele banco de dados vão conseguir ver essa informação. Isso nos remete também a uma outra preocupação que a gente tem que ter, é de saber reconhecer a questão das concorrências entre transações, saber diferenciar a leitura suja, que seria o fenômeno de dirty read, leitura não repetida, leitura fantasma. Então, só para relembrar para vocês que a gente tem que ter esse conhecimento também para poder resolver algumas questões relacionadas a banco de dados. Nesse caso aqui, não seria necessário, apenas para a gente entender que após a ocorrência de um comando de commit, todas aquelas informações elas foram persistidas no banco de dados. Então, uma vez que ocorreu o commit, eu não consigo mais fazer rollback, não consigo voltar um save point e não consigo mais retornar aqueles dados ao estado anterior através do comando select. Então, nossa resposta correta é a alternativa E. Em bancos de dados Oracle, para criar um identificador para um System Change Number, SSCN, com o qual se pode efetuar um posterior rollback, é utilizado o comando. E aí, pessoal, a questão mostra aqui uma série de alternativas sobre essa questão. Então, ele está falando aqui sobre o setTransaction, setRole, SavePoint, setMark e upset. Então, pessoal, para início de conversa, o comando upset e setMark, eles não existem no banco de dados Oracle. Então, aqui sobrariam três alternativas para a gente: setTransaction, setRole e SavePoint. O setRole ele vai permitir que o usuário possa utilizar as permissões que são atribuídas a uma determinada role. Então, na verdade, ele vai associar um determinado usuário a uma determinada role. Uma role é um conjunto de tarefas, de regras que algum usuário é determinado a executar. O setTransaction ela vai modificar as propriedades da transação atual. Então, geralmente, a gente utiliza o setTransaction para determinar que uma transação vai ser apenas leitura, leitura escrita e por aí vai. Então, ele altera as propriedades de uma transação. E o SavePoint? O SavePoint, a gente acabou de falar sobre ele na questão anterior, é o comando que vai permitir desfazer parcialmente os efeitos de uma transação. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque o SavePoint ele não é um rollback. O SavePoint a gente vai marcar uma transação e ele vai atuar como se fosse um marcador em diferentes pontos da transação. Então, eu tenho uma transação que está sendo executada, TR1. E eu vou marcar ao longo dessa transação alguns pontos de SavePoint. Então, vou dizer aqui SavePoint 1,
Chega aqui eu digo outro save point. Então o que que ocorre? Se essa transação, se por algum motivo ela for abortada, ela vai ser desfeita até o último save point que foi marcado para ela. Então, como se eu pegasse essa minha transação e determinasse os momentos, dissesse o seguinte, olha, a partir desse momento eu não preciso mais desfazer toda a transação, caso ocorra um rollback. Eu posso retornar apenas a esse save point aqui. Então, eu estou salvando a minha transação. Isso vai impedir com que, caso ocorra uma falha, ou caso ocorra uma queda das informações, uma transação falhe por algum motivo, seja abortada, vai impedir que essa transação seja totalmente desfeita. Ele vai desfazer parcialmente. Então, pessoal, guarda essa informação. O save point faz o quê? Ele desfaz parcialmente uma transação. Então, qual que é a nossa resposta para essa questão? Criar um identificador para um SCN com o qual se pode efetuar um posterior rollback. É exatamente o save point. É isso que ele vai fazer. Ele vai criar um marcador, vai criar aqui um identificador. Esse identificador vai estar associado a um System Change Number e um posterior rollback ele vai poder retornar desfazendo parcialmente essa nossa transação. Resposta correta aqui, alternativa C.